Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Que gratidão, que alegria a gente poder estar aqui apresentando a capelania na figura do Washington Luiz. E ele vai se apresentar em Washington Luiz. Ele é conhecido internacionalmente. É um capelão federal. Fala aí, você, Washington Luiz. Quem é você, meu amigo? Então, sou um servo de todos os irmãos. Na realidade, eu presido o Conselho Federal de Capelania aqui no Brasil e nos Estados Unidos. E o que é o Conselho Federal de Capelania? É o órgão que visa a regulamentação dessa atividade humanitária aqui no Brasil, que é a capelania civil. Na nossa a Constituição, a capelania ela não é regulamentada, capelania civil. Então, nós estamos querendo, estamos conversando com vários parlamentares já há muito tempo, para ser apresentado um projeto de lei para regulamentação dessa atividade. Nós somos autorizados a desenvolver essa atividade humanitária, voluntária de socorro aos aflitos aqui no Brasil, baseado no artigo 5º, inciso 7º, abarcada pela Lei 9.982, que é a lei da visita religiosa. Só que a capelania, ela é um trabalho, ela vai um pouquinho mais além. É um trabalho humanitário, onde os capelães são devidamente treinados através de um curso, onde são credenciados, onde são certificados pelo Conselho Federal de Capelania aqui no Brasil, e onde ele presta assistência nesses 3 pilares, prestar assistência social, prestar assistência emocional e prestar assistência espiritual. Diga-se de passagem, observar essa ordem, porque as pessoas que estão dentro das unidades de internação coletivas, tais como presídios, orfanato, hospitais, lá dos idosos, eles professam algum tipo de fé e precisa ser respeitado a fé dele, a fé dessa pessoa. Então, quando o capelão vai prestar assistência social, é analisar naquele período onde está sendo feita a visita, onde ele identifica alguns pontos que aquela pessoa necessita, ela vai poder, de acordo com as suas possibilidades, dar assistência social. O que está precisando em termos de material, em termos de necessidade daquela pessoa que está recebendo a visita. Emocional, dando a atenção àquela pessoa para que ela possa se abrir, ela possa falar dos seus problemas e ver nessa questão emocional o que pode ser feito. E a questão espiritual, ela precisa, eu quero enfatizar isso muito bem, porque a pessoa tem o direito de querer ou não a visita nessa parte espiritual, devido à sua fé. De repente ela quer um atendimento de um líder religioso, em que os seus vários cargos eclesiásticos que se tem, as nomenclaturas, e inclusive isso é um direito constitucional, é o que está escrito explicitamente na legislação, na Lei 9982, de 14 de julho de 2000. Capelão federal, ele é presidente da Capelania Internacional, é isso? Na realidade, do Conselho Federal de Capelania, que é baseado aqui, onde o nosso escritório nacional fica em Brasília, na nossa capital, onde eu também resido, e o nosso escritório internacional lá nos Estados Unidos, especificamente na cidade de Twilly, que são 17 milhas da cidade de Salt Lake City, que é no estado de Utah. Olha só, a capelania tem hoje, o Conselho de Capelania, se estiver errado, por gentileza, me corrija, 900 mil pessoas. É um exército maravilhoso de pessoas que estão aí em prontidão para auxiliar o próximo. Fale a respeito disso, Washington. Então, meu querido, eu só vou dar uma pequena correção. Tá? Vai lá. Na realidade, nós estamos chegando a 900 mil pessoas. Ainda estamos chegando lá. Nós estamos, isso desde 98 que nós desenvolvemos esse trabalho aqui no Brasil. Hoje nós estamos em quase 10 países, nós estamos nos Estados Unidos, que é a nossa sede internacional. Eu acredito que vai, aqui nessa filmagem, vai ter o site do Conselho, onde você vai verificar no link institucional onde nós estamos aqui no Brasil e também nesses 10 países. Tem outros países que querem a representação do Conselho. Por quê? Porque nós tratamos com seriedade.
nós temos a questão da respeitabilidade da situação geopolítica, econômica daquele país, daquele município, daquele estado. O Conselho Federal, ele é um órgão que não é centralizador, é um órgão que ele estabelece uma regional em um estado, ele estabelece uma regional em um município, e aquele representante, ou seja, aquele presidente ou a presidente que desenvolve o trabalho especificamente na região, ele vai, de acordo com toda essa situação que eu acabei de falar, estabelecer o conselho e desenvolver o trabalho. Não só através dos cursos de capacitação, mas o trabalho, o desenvolvimento do trabalho propriamente dito, direto do atendimento aos aflitos. Washington Luiz, olha só, presidente internacional. Mas como que a capelania chegou até você? Como que foi esse encontro? Então, quando eu era adolescente, eu sofri um acidente, né, e eu fiquei 8 dias em coma, inclusive no Hospital da Restauração, que é o maior pronto-socorro do Norte e Nordeste que nós temos, que é o Hospital da Restauração, que fica em Recife, Pernambuco. Então, a partir dali, quando eu saí do coma, aquela coisa veio muito nítido, né, a questão do meu chamado, né, de querer servir as pessoas, né, independente do que ela acredita. Porque, na realidade, nós estamos aqui, independente do nosso credo religioso, nós estamos aqui, nós não vamos viver eternamente aqui. O ciclo da vida é você nascer, você crescer e você morrer, faz parte, né, do ciclo da vida. Então, me chamou a atenção qual o meu propósito, qual o propósito de estar aqui. Então, foi clareando isso na minha consciência e querer servir o outro. Então, começamos a procurar, né, situações, né, de como que eu posso ajudar o outro, né, de que forma ajudar o outro, como que eu me capacito. Interessante é que hoje eu considero as pessoas que fazem um curso de capelania mais sábias do que eu. Por quê? No início nós não tivemos seminário, nós não tivemos aprendizagem de sentar olha, não tive uma pessoa para me dar um norte, para me dar uma direção em relação a isso. Eu costumo dizer que a sabedoria, o verdadeiro conceito de sabedoria é aprender com o erro do outro, não é? E eu aprendi errando. Eu poderia estar muito mais além do que nós estamos hoje se nós tivéssemos uma orientação, uma mentoria, tivéssemos um direcionamento, mas nós não tivemos. A sabedoria também, há sabedoria na questão de aprender errando. Né? Só que o tempo que se leva para chegar ao objetivo é muito maior. Então, eu aprendi errando. Então, quando eu fui aprendendo errando, eu fui estabelecendo alguns tópicos. Foi onde nós desenvolvemos a apostila que hoje é utilizado tanto pelo Conselho Federal quanto várias instituições de capelanias que existem aqui no Brasil, embora a grande maioria esteja irregular, porque não existe como pessoa jurídica, mas tem o intuito de poder passar o conhecimento. E o intuito também do Conselho Federal, quando se tornarmos o órgão regulamentador, não é dificultarmos para essas entidades, é justamente darmos suporte para ampliar o trabalho de socorro aos aflitos. Porque eu entendo, querido irmão, que nós nós não temos a primazia, nós não somos o dono do trabalho. Porque quem é o dono do trabalho, ou o ministério, é Deus. Não é? E se ele estabeleceu essa vontade dentro da minha consciência, dentro do meu coração, para poder desenvolver esse trabalho, eu entendo que eu preciso, além de capacitar, além de autorizar, deixar com que as pessoas, elas vão. Agora, é claro, existem alguns critérios que precisam ser respeitados. A nossa legislação, né, a questão do chamado da pessoa. Se nós não tivermos, não identificarmos o nosso propósito, o que adianta fazer uma coisa? De que adianta estar trabalhando num local onde não é o meu propósito? Então, hoje, como presidente do Conselho, aqui no Brasil e nos Estados Unidos, por que eu falo no Brasil e nos Estados Unidos? Porque a nossa sede internacional é lá.
que vai para todos os outros países. Nós conseguimos ganhar capilaridade em outros países devido ter sido estabelecido o nosso conselho lá. Inclusive, aproveitando isso, eu quero dizer que nós vamos ter mais 2 regionais. Que maravilha! Vamos lá. Estaduais. Só que nos Estados Unidos nós temos o nosso representante que é lá do país, né, que é o Eberle. Ele está lá em Salt Lake, próximo a Salt Lake City, como eu falei anteriormente. Só que eu estarei indo agora no dia 30 de outubro e no dia 3 de novembro eu vou estar dando posse ao nosso representante na Flórida, no estado da Flórida. Estaremos lá baseado em Orlando, né? Ele mora em Orlando, então o representante vai ser lá em Orlando, mas é do estado da Flórida. E no dia 10 eu estarei dando posse a mais um capelão, mais uma regional estadual nos Estados Unidos, não é? Lá no estado de Massachusetts. Não é? Nós vamos estar próximo a Boston. Então, nós vamos estar lá e voltamos para o Brasil no dia 12. Tem outros estados que querem, não é? Só que nós somos criteriosos na questão da representação, a questão da documentação, da legalidade de estar no país, não é? Com toda a documentação. Diga-se de passagem que esses dois, um é cidadão americano, o outro está no processo de regularização como cidadão americano, estão legais lá, e nós priorizamos isso por quê? Os Estados Unidos hoje é a maior democracia do mundo, né? Não vamos entrar no mérito político ou econômico, mas tudo que se faz lá é de acordo com a legislação, né? com a Constituição norte-americana. Então nós precisamos ipsis líderes, não é? Em cima da questão da legislação local. Colocamos à disposição, inclusive dos outros países. Só que estamos esperando documentações desses outros estados de pessoas que querem representar o Conselho lá, em outros estados, mais 7 estados americanos, e a gente está aguardando a documentação, e tem outros países que querem. Só que nós somos rigorosos em relação à representação. Aí, na nossa prosa aqui, com o capelão federal internacional, né? O Washington Luiz, é isso? Perfeito. Washington, a chegada aos Estados Unidos, a gente sabe que é um idioma diferente, tem características, e a capelania chegando até lá. Fala dessa dificuldade e como foi a adaptação de conseguir chegar e entrar dentro do país e hoje estabelecer como um ponto de referência, além dos outros 10 países que a capelania atua. Perfeito. Então, nós não tivemos dificuldade, porque a capelania nos Estados Unidos ela é regulamentada. O capelão civil, ele é muito respeitado pelo governo americano e pelos governos, eu não sei se vocês sabem, né? É diferente aqui no Brasil. Nós temos uma Constituição que rege todas, mas cada estado norte-americano ele tem a sua legislação específica e tem a liberdade para o desenvolvimento das respectivas leis daquele local. Então, nós tivemos um incentivo. Não é? Hoje, o capelão lá, ele é respeitado. Não tem nada a ver, por exemplo, o capelão ser um capelão e conseguir visto americano. Não tem nada a ver com isso, com a questão da imigração. Mas quando você vai para os Estados Unidos para desenvolver um trabalho que é humanitário, isso baseado no decreto 148 da Convenção de Haia, onde também os Estados Unidos é signatário dessa convenção. Aí depois você vê o que é a Convenção de Haia, né, que é um acordo multilateral de mais de 158 países, que ajuda multa de comércio exterior, commodities, ciência e tecnologia e ajuda humanitária. E o que tange a questão de ajuda a aflitos dentro do território americano é muito bem quisto pelo governo. É um trabalho, diga-se de passagem, que é voluntário, não é? O Conselho Federal de Capelania é uma entidade sem fins lucrativos. Lá também nos Estados Unidos é a mesma coisa. Nos países onde são estabelecidos as representações é o mesmo procedimento, porque nós não temos a nossa visão é uma visão, eu vou falar aqui, talvez você não entenda, mas depois a gente vai tentar explicar. É uma visão de reino, né? É uma visão de reino espiritual, é uma visão de reino celestial, que visa ao bem-estar do outro. Né? O que o capelão faz? Ele tira a capa dele, que é a melhor definição para capelão é essa, ele tira
a proteção dele para proteger o outro, não é? Para ajudar o outro. É isso. Inclusive foi isso que o nosso maior mentor, o nosso maior mestre, o nosso Salvador, Cristo Jesus, nos ensinou. Nós queremos fazer isso de uma forma sem agredir a questão do credo religioso dos outros. Porque, na realidade, o que nós fazemos? Nós vivemos no contexto social, onde há respeitabilidade entre pessoas que convivem em uma sociedade, precisamos respeitar o que ela acredita. Isso não significa aceitar, respeitar as pessoas. É a mesma coisa de conceito formado e preconceito. Há uma grande diferença enorme, né, de conceito formado e de pessoa e de preconceito. A mesma coisa. Respeitar é você conviver. Eu posso ver os pontos que convergem e deixar de lado o que diverge para poder a gente ter um convívio. É isso que se trata. Então, voltando ao assunto dos Estados Unidos, nós não tivemos dificuldades lá. Inclusive, nós tivemos foi incentivo. Tanto é que nesses dois locais que nós estamos indo, tanto na Flórida quanto em Massachusetts, né, ou seja, a capital Boston, né, onde tem as maiores colônias de brasileiros lá que querem desenvolver esse trabalho lá, mas de uma forma legal. Isso nós priorizamos, essa questão da forma legal. Vou retroagindo um pouquinho, eu falei no início, né, que a capelania aqui no Brasil ela não é regulamentada, né? Mas ela é autorizada porque é uma visita religiosa, não é? E há uma diferença entre visita religiosa, embora nós atendemos a capilaridade também de ser uma visita religiosa, só que vamos além mais um pouco, né? Porque nós não estamos interessados na fé da pessoa, nós estamos interessados em servir a pessoa, né, na sua necessidade. É claro, tem os protocolos, por exemplo, dentro do hospital, como servir ali, até onde nós podemos ir dentro de um cárcere, que é um pouquinho mais complicado, devido a ser uma entidade de segurança, não é? Segurança para a nossa sociedade. Precisamos entender o quê? Que eu preciso obedecer aquelas regras, aquelas normas, e me enquadrar nas questões protocolares daquela unidade prisional para poder servir. Claro, nem todos vão ter a vontade de ir num cárcere, né? Alguns têm algumas opiniões, só que eu quero chamar a atenção de você. Quando as palavras do próprio Cristo, ele fala para nós assim, ó, estive preso e não foste me visitar. Interessante que não tem nem no original no grego, nem no nada, não existe nada. Ele não fala a respeito da gravidade do delito. Ele não fala da gravidade do delito, ele fala, estive preso e não fosse me visitar. Ou seja, é a nossa obrigação, é o nosso dever, inclusive isso é uma ordenança de por todo mundo, pregar o evangelho. Não é? Isso não significa dizer se a pessoa vai aceitar ou não. A minha obrigação é ir por todo mundo. E nessa questão da capelania, é ir também nos cárceres. Diga-se passagem, existem pessoas que se convertem a Cristo ali, e elas se tornam exemplo, embora o passado dela, é claro, está pagando porque cometeu um crime, né? O nosso Código Civil e Penal, ele precisa passar por tudo isso, mas ele vai estar livre, mesmo estando encarcerado ali dentro, porque ele entregou a vida para Cristo. E, diga-se passagem, nós temos que focar na eternidade, aqui é só passageiro. E a quantidade de pessoas que estão entrando no Conselho de Capelania Federal é muito grande no Brasil. A cada dia que passa, mais pessoas, né, querendo ser capelão. Fale desse sentimento, capelão Washington Luiz. Então, quando você, eu aproveito o conselho para dizer para você o seguinte, quando você sabe o seu propósito e você foca no seu propósito, de uma forma involuntária, você contagia pessoas. Quando você contagia pessoas, as pessoas querem fazer aquilo que você faz. Ou seja, se você está produzindo fruto, as pessoas vão querer
comer do fruto que você produz ou começar a produzir frutos também, que isso que é o mais importante, não é? É a questão do discipulado, né? A pessoa provou daquele fruto, não, poxa, isso aqui é bom. Aí nós começamos a entender aquilo que está na palavra, é melhor dar do que receber, é melhor doar do que receber, não é? E você se sente útil, tanto para Deus, quanto para a sua família, quanto para a sua sociedade. E quero também dizer que o apoio da família é fundamental. O apoio da família é fundamental, através de incentivo na oração, de incentivo de palavras de incentivo. Hoje, por exemplo, a minha família me incentiva, a minha esposa, meus filhos me incentivam a ir ainda mais além. Por quê? Nós estamos tratando de outras famílias que vão contagiar outras famílias. Agora, é claro, a título de responsabilidade, de representatividade, existem alguns protocolos, né? Por exemplo, inclusive nessa entrevista, nós estamos aqui, está acontecendo um seminário aqui em Maringá, onde o nosso presidente, não é, o capelão Alexandre Gaviolo, junto com a equipe maravilhosa dele aqui, está ministrando um curso intensivo aqui para vários líderes aqui no estado do Paraná, especificamente aqui em Maringá. Isso. E só não interrompendo, mas como foi citado, vamos mandar um abraço para o Alexandre Gardiolo, um beijo no coração, e que você, meu amigo capelão, sempre esteja disposto a fazer esse trabalho bonito, né? De levar as pessoas a essa característica de querer bem, de ajudar as pessoas que necessitam. E hoje o curso sendo ministrado exatamente aqui no hotel onde nós estamos, muitos novos capelões estão chegando. Que maravilha, hein? A família está, na realidade, eu não considero família, eu considero o exército. O exército ele está numa batalha. Né? Não vou entrar no mérito dessa questão de batalha espiritual, que são várias interpretações, de várias denominações, mas eu quero dizer que nós estamos aqui de passagem e temos a guerra, não é só espiritual, mas é contra pessoas que não entendem esse trabalho. Né? Porque é um trabalho que visa especificamente isso: treinar, capacitar, credenciar, certificar e enviar. Esse é o nosso objetivo. Agora, é claro, né, quando as pessoas não entendem aquilo que não é novo, é uma coisa que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Só que eu preciso entender que a capelania também é missão. Eu preciso, quando nós estabelecemos um país, uma região, precisamos entender a contextualidade toda daquela região para poder desenvolver um trabalho. E é um trabalho de conquista. Quando a pessoa ela vê o fruto que nós produzimos e vê que esse fruto é bom, poxa, eu quero fazer isso também. Só que para fazer isso também precisa de qualificação. E se não tem qualificação, é um trabalho, né? Só que é um trabalho voluntário que desenvolvemos, que precisa ser voluntário, porque para não se perder, não vou entrar no mérito histórico, não é? 315 depois de Cristo, depois no Édito de Milão, 317 depois de Cristo, depois a Idade Média foi muito conturbada, e agora, contemporaneamente falando, não vamos entrar nesse mérito. Nós queremos simplesmente treinar, capacitar líderes e liderados pelo Brasil para desenvolver esse trabalho com responsabilidade, com prudência e com eficácia. Vou aproveitar aqui, nós estamos caminhando para o final aqui da nossa entrevista e agradecer mais uma vez aí ao seu pronto atendimento, mas vamos 3 perguntinhas, 2 pessoal. Como que é o nome dos filhos? O nome da minha esposa é Carla Cristina. Carla Cristina. O nome da minha filha mais velha é Mariana. O nome da minha filha do meio é Ana Beatriz. E do caçula, Davi Gabriel. Então, uma técnica que eu utilizo muito no meu programa em comunidades, na TV Engá, que depois esse vídeo vai estar sendo reproduzido. Agora, o capelão internacional, capelão federal, me corrija, por gentileza. O presidente do Conselho Federal. O presidente do Conselho Federal, ele vai mandar uma mensagem para a esposa dele. Ele fala muito bem, ele vai caprichar na mensagem. Nesse exato momento, como é o nome dela mesmo? Carla Cristina. Carla Cristina, uma mensagem bacana, uma declaração do Washington Luiz. É com você, Washington.
Então, meu amor, só que antes de declarar para você, eu quero dizer para você que está me vendo agora. A esposa, a nossa esposa, depois de Deus, é a pessoa mais importante que nós temos. Nós somos uma árvore. E a árvore, a árvore Carla Cristina e a árvore Washington Luiz produziu frutos. E esses frutos vão dar continuidade à nossa descendência. E eu quero dizer para você que eu quero testemunhar que depois de Deus, o nosso Deus vivo, o nosso Deus o Senhor poderoso que criou o céu e a terra, depois dele, a responsável por todo o meu sucesso pessoal, profissional, familiar, enfim, todas as áreas, depois de Deus, é a Carla Cristina, que nós decidimos, escolhemos amar, e quero dizer para você testemunhando, é uma pessoa que tem nos dado apoio, que tem nos dado conselho, que tem nos dado incentivo para continuar esse trabalho. E quero dizer para você, meu amor, que sem você, sem o seu incentivo, é claro, nós iríamos conseguir chegar onde chegamos, mas não tão rápido como nós imaginávamos, com seu apoio, com suas orações, com seu carinho e com seu amor. E quero dizer para vocês, você que é marido, você que vai ser marido, honre a sua esposa, ame, se possível, sendo possível, dê a vida por ela. Ame como Cristo amou a igreja. E aí você vai ser bem sucedido em todas as áreas que você quiser. Tá bom? Meu amor, eu te amo, amo os nossos filhos e sempre quando eu falo que eu viajo muito aqui pelo Brasil e fora, se nós não se encontrarmos mais, nós vamos se rever lá no céu. Que o bom Deus continue dando muita graça, força e perseverança para você, Carla, para você, Washington, para os filhos de vocês, e que vocês sempre fiquem assim, unidos, tendo sempre a presença do nosso Senhor Jesus Cristo, iluminando vocês a cada dia. Agora, é o seguinte, Deus é tudo. Para você, Washington Luiz, Deus, fale. Então, se formos virmos pelo aspecto teológico, é um pouquinho complicado. Eu quero simplificar. Deus é que nos rege, é que nos dá norte, nos dá sabedoria, nos dá discernimento, nos dá entendimento. Na realidade, ele criou do zero, ele criou tudo que nós conhecemos hoje, quer queira sejamos inteligentes, usamos a inteligência ou não. É claro que um dos maiores conceitos de inteligência é saber, vem aquela pergunta, Deus existe ou não existe? Não é? Eu costumo dizer que ele não existe, porque a questão de tempo, existência é a questão de tempo. Ele inventou o tempo, ele é além do tempo. Então, se ele é além do tempo, criou o tempo, ele não existe, ele simplesmente é. Então, baseado nisso, eu quero dizer para você que dentro de nós, nós temos o DNA desse ser que denominamos Deus, né, que está acima do nosso entendimento, está acima da nossa compreensão, que criou todas as coisas. E eu falo para você, sem ele, sem a orientação dele, onde há mais de 2000 anos, né, ele veio na pessoa de filho aqui para poder restabelecer a conexão, né, da humanidade com ele, não é? Sem ele, nada podemos fazer. Isso, o que é Deus? O que é são vários nomes que a Bíblia fala a respeito dele, né? E Deus é uma forma de explicar uma coisa de um ser eterno, infinito, que é incompreensível para a nossa mente humana. Uma dinâmica também eu utilizo aqui no meu programa, que é o seguinte, Washington, quando você tinha 10 anos, você lembra dessa idade, 10 anos? Algumas coisas sim. Você estudava em qual colégio? Eu estudava com 10 anos no Educandário Rebeca, lá em Pernambuco. Me diga aí, era um bom aluno ou era do fundão? Eu era um péssimo aluno. Você lembra muito bem? Lembro. E se você encontrasse hoje esse Washington Luiz, de 10 anos, e fosse passar uma mensagem para ele, qual mensagem que você passaria? Leia as Sagradas Escrituras,
honre seu pai e sua mãe, que é um mandamento que é seguido de promessa, para que os seus dias sejam prolongados nessa terra. Respeite o seu professor, respeite os mais velhos, respeite, acate os conselhos, porque a Bíblia diz que há sabedoria na multidão de conselhos, para que você seja bem sucedido. Bacana. Agora a dinâmica é diferente. Poxa, Luiz, 2035, daqui a 10 anos, né? Você vai mandar uma mensagem para o Washington Luiz 2035. O que você mandaria para ele hoje para que ele lesse em 2035? Na realidade, eu não vou mandar uma mensagem para 2035, porque nós estamos no presente e precisamos viver o presente intensamente, porque no futuro nós não sabemos que nós vamos estar lá. Então, baseado que não sabemos no futuro se estaremos vivos ou se estará já sendo estabelecido o reino celestial aqui nessa terra, o futuro não me pertence, nem te pertence e nem pertence a você que está nos vendo. Mas a minha mensagem para você é que viva intensamente o presente, olhe para o passado como sabedoria para não errar no presente, para você desfrutar no presente, e se no futuro que você não tem a capacidade de prever, você possa fazer as melhores escolhas. Você sabe que você lidera um gigantesco número de pessoas que estão aí, vamos falar assim, pessoas que estão a servir. Você é um líder. Eu gostaria que o Washington Luiz, capelão federal, representante internacional, responsável, presidente, passasse uma mensagem para todos os capelões que estão nos ouvindo agora. É com você. Meus queridos e amados capelães de todo o Brasil, tanto do Conselho Federal quanto de outras instituições que são chanceladas pelo Conselho Federal, ou aquelas que não são, ou aquelas que desenvolvem um trabalho, quero dizer para você, não desista. Não desista do seu propósito. Não desista desse trabalho, porque pessoas estão dentro de cárceres, pessoas estão dentro de hospitais, pessoas estão aflitas dentro de unidades de internação coletiva e precisa de incentivo, precisa da sua palavra, precisa da sua força, precisa da sua coragem, precisa da sua gana, precisa do seu entusiasmo para que você retire ela daquele problema, que pelo menos amenize o problema que ela tem, dando palavra de incentivo, que seja coisas que sejam reais, coisas que sejam palavras que sejam que venham dar frutos na vida dessas pessoas. É difícil, não é? A caminhada, temos problemas no trabalho, na família, com amigos, mas quando você foca no seu propósito, você não tem tempo para ficar pensando no elogio nem na crítica, mas foque no fruto que você produz. E eu quero encerrar dizendo para você a seguinte frase: internalize isso no seu coração, na sua mente. Internalize isso. O Senhor falou para que nós pudéssemos dominar. E quando nós dominamos, nós reinamos. E quando nós reinamos, os frutos daquilo que nós produzimos, nós precisamos desfrutar. E desfrutar no presente, não no futuro e nem no passado. Porque o agora é um presente do nosso Pai Celestial para que nós desfrutemos e tenhamos tempo de qualidade de vida com nós mesmos, com Deus, com nós mesmos e com os outros. Só que tem um detalhe que eu quero encerrar aqui. Muitas vezes nós vamos tirar o nosso tempo de desfrute, nosso tempo de qualidade para poder servir o outro. E não há melhor trabalho do que servir o outro, do que você dar a sua vida, você gastar a sua vida em prol do outro. Aí você começa a entender aquela palavra que diz: é melhor dar do que receber. Mas não vamos encerrar, não. Não? Não. Agora, a dinâmica é o seguinte: com certeza, muitos dos amigos e amigas que nos acompanham nesse momento, que estão tendo a oportunidade de conversar aqui com o presidente internacional, né, da COPECAP, né, do COPECAP, e de repente estão pensando assim: mas como que eu faço para ser capelão? Eu quero ser capelão. Quem que vai poder me responder isso? Ele. Okay. Vai lá. Então, vai aparecer aqui nessa filmagem o site do Conselho.
www.confecap.org, ou confecap.com, ou confecap.com.br. Nós temos os 3 domínios. E também o Facebook, não é? Ou a Meta, né? Que é o Confecap Brasil, e o Instagram, que é a confecap.international, internacional, né? Escrito, né? Nessa filmagem vai estar aí. Então, no site, nós temos cursos espalhados pelo Brasil e fora. Então, você vai entrar, vai verificar onde que é mais próximo, vai se inscrever no local indicado, no telefone indicado na agenda do site. Mas eu sou um líder de igreja, eu sou um líder de uma instituição e quero levar esse curso para a minha instituição. Lá no nosso site tem um link, lá no link institucional tem lá, no link cursos. E no link cursos tem detalhadamente os condicionais e as questões protocolares para poder levar o curso para a sua região. É claro que em cada região onde nós temos regionais, municipais e estaduais, a responsabilidade de levar o curso para aquela entidade, para aquela instituição, é daquele responsável. Não tem a representação ainda na região. Aí, é claro, existem alguns protocolos que é analisado pela nossa diretoria para o amadurecimento da representação oficial naquela região. Legado. Qual é o legado que o presidente da CONFECAP, né, Conselho Internacional... É do CONFECAP, né? É do CONFECAP. CONFECAP, é o Conselho Federal de Capelania. O presidente do CONFECAP, Conselho de Capelania, vai falar aí qual que é o legado que ele gostaria de deixar. Servir. Esse é o legado que eu quero deixar. Né? Sirva o outro. Sirva o outro. Se disponibilize a ajudar o outro. Mesmo que o outro seja hostil com você. E quando você tem a ciência, quando você tem sabe o seu propósito e você não muda a sua natureza, independente da hostilidade ou da receptividade, você vai permanecer a mesma pessoa. Então, eu quero definir um legado em servir o outro. Agora, meu amigo, gostaria que você aí... Antes, existe alguma pergunta que você gostaria de ter respondido? E esse aqui, que aqui está no Face, fique à vontade. Na realidade, eu não tenho, não. Né? As perguntas foram bem sucintas, foram bem diretas. Não é? Eu acredito que você que está nos ouvindo, nos assistindo nesse momento, se você tiver alguma dúvida em relação fora dessa situação, eu vou deixar o nosso e-mail institucional, que é contato@confecap.com. Aí você pode fazer a sua pergunta específica e, na medida do possível, nós vamos responder. Olha, fale o que quiser, como que quiser, do jeito que quiser. Fique à vontade. Capelão Federal, né? Washington Luiz, presidente do Conselho Internacional da CONFECAP. Eu agradeço a oportunidade, agradeço o convite, agradeço, é uma forma de nós expressarmos para o seu público e para o público que assiste o seu canal, né, e dizer para você, né, nós estamos à disposição, não só eu, mas uma equipe de capelães pelo Brasil, que representa o Conselho de forma oficial, como presidentes, né, como representantes oficiais em algumas capitais, em alguns estados e alguns municípios aqui no Brasil e fora. Saiba de uma coisa, do pior momento que você esteja passando, eu entendo e quero dizer para você que isso é uma forja. Quando nós somos forjados, e se aquilo que não nos matou vai nos deixar mais fortes. E se alguém está te perseguindo, se alguém tentou frustrar os seus planos, entenda que você é semente. Quando as pessoas te enterram para poder, com o intuito de te destruir, mal eles sabem que você é uma semente. E semente, quando ela vai para a terra, ela germina, ela cresce, se torna uma árvore grande, bela e frutífera. Está vendo só? Que bacana. A oportunidade de conversar com o presidente, né, internacional, né, da CONFECAP, Washington Luiz. Muito obrigado pelo carinho. Imagina. Muito obrigado pela atenção.
É sempre uma alegria muito grande a gente mostrar aí como que todas as instituições estão funcionando, todos os trabalhos, até um trabalho internacional, e principalmente um trabalho voluntário, um trabalho de querer bem, de levar ao próximo aquele ouvido, né, aquela coisa de vamos ouvir mais. Eu acho que está faltando tanto isso que a gente tem na possibilidade da Capelania Federal, essa característica, que atua em 20 áreas, né? Muitas áreas aí estão precisando de pessoas como você que está nos ouvindo agora, que pode somar também em mim. Então, venha, vamos fazer junto. Ó. Venha para a Capelania Federal. A você, meu amigo, a você, minha amiga, caso não conhecesse o capelão federal aqui internacional, o presidente internacional da COFECAP, Washington Luiz, agora você pode dizer, prazer conhecer o Washington Luiz. Fique com Deus, meu irmão. Um abraço para vocês.